Hoje a gente está aqui depois de muito tempo, né, já comentando sobre essa possibilidade de fazer essa apresentação. Inclusive, já estava até marcada para a gente realizá-la lá nos meados de março, né, mas por causa desse evento da pandemia, a gente teve esse problema de adiar e, enfim, se acostumar a essa nova cultura aí da, da apresentação por vídeo, né, dessas palestras por vídeo. E aqui a gente está, então, para falar da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Novamente falando sobre o George, ele é especialista nessa área, inclusive já ministrou palestras, inclusive para a administração pública do Estado de São Paulo, dentre outras instituições. E o nosso objetivo aqui, além de falar um pouco da questão da vigência, que vem incomodando muito, né, as pessoas, a respeito de quando começa, o que eu tenho que fazer, a sanção já vai ser imediata, não vai ser. Então, só para iniciar um pouco, né, dar um breve histórico sobre a questão legislativa, depois o George ele entra aí com efeito na matéria propriamente dita, a gente tem a Lei 13.709, de 2018, que ela criou inicialmente o que a gente chama de vacatio legis, ou seja, o tempo que os indivíduos têm, né, as empresas principalmente têm para se habituar, para, enfim, entender dos mecanismos e das obrigações que elas vão ter que cumprir. Então, inicialmente, essa vacatio legis estava programada para ter uma duração de 2 anos. Ela venceu, inclusive, agora, no dia 14/8, quando originalmente estava prevista, né, para começar os seus efeitos, mas houve uma alteração aí no curso desses 2 anos, a primeira delas que foi veiculada pela Lei 14.010, recentemente sancionada pelo presidente, e houve, então, uma prorrogação do prazo para a aplicação das sanções previstas exclusivamente da Lei Geral de Proteção de Dados. O Jorge, inclusive, vai abordar um pouco esse tema, mas o que eu digo? Essas sanções específicas da Lei Geral de Proteção de Dados, elas envolvem principalmente a suspensão das atividades, a multa que está prevista com um máximo de 50 milhões de reais, são as sanções que a gente chama de propriamente específicas da lei. Então, essas sanções específicas, elas têm o seu prazo para início de aplicação prorrogado para o dia 1º de agosto de 2021. Porém, é importante lembrar a todos vocês, aos hotéis, que isso não inibe a aplicação de outras sanções já previstas no próprio sistema. Inclusive, eu vou dizer aqui, sanções que venham eventualmente a ser aplicadas pelo próprio Poder Judiciário. Essas sanções, como uma indenização por uma infração ao direito do indivíduo no uso da sua imagem ou das suas informações. Então, é muito importante, não obstante essa prorrogação do prazo, né, para o início da aplicação das penalidades específicas da lei, é importante a adequação de todos os hotéis aos preceitos dessa lei, porque a gente pode, no curso, até dia 1º de agosto de 2021, ter aí alguns incidentes que podem gerar algum desconforto para os hotéis. E agora, por fim, né, ainda falando dessa questão da vigência, tirando a questão das sanções, né, das penalidades da lei, a gente tem a lei propriamente dita e a observância das obrigações que ela traz, né, como a adequação do fluxo das informações do hotel ao que a lei prevê, né, a criação de um controle dessas informações e muito mais a prevenção para que acidentes não ocorram. A gente tinha, então, como eu falei inicialmente, a previsão do início da vigência para 14 de agosto. Foi editada uma medida provisória, 959, e originalmente nela foi prorrogado o início da vigência das normas específicas da proteção de dados para o dia 3 de maio. Isso era para ter sido votado agora, na terça-feira. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele tirou de pauta, por ainda haver divergências, né, em relação aos deputados, né, eles ainda estavam formando o juízo a respeito disso. Então, a gente ainda tem uma indefinição sobre o início da vigência das regras propriamente dita, né, da proteção dos dados. Há aí rumores de que, tão logo colocado em votação, há uma pressão para que essa vigência comece de imediato. E aí a gente tem aí também a questão de imediato agora ou a gente volta para o dia 14, né, tendo em conta que a medida provisória sendo votada e excluída essa questão do dia 3 de maio, enfim. Mas são minúcias que o próprio George vai poder
informar no curso da apresentação, mas ainda há uma indefinição. E por conta dessa indefinição, ainda que a lei entre em vigor no dia 3 de maio de 2021, eu não estou falando das penalidades, mas ainda que ela entre em vigor no 3 de maio, o que a gente orienta é que, sem mais deixar para depois, vamos dizer assim, que os hotéis eles comecem, sim, a se adequar aos parâmetros que a lei determina para o tratamento de dados pessoais. Usando até, Jorge, eu vou roubar aquela comparação que você fez, é o que o Dr. Jorge fala, preparar a casa para receber os eletrodomésticos, falando em referência à parte elétrica. Então, eu não sei quando vai chegar a mudança, né? A transportadora me ligou, não sabe se é no dia 3 de maio ou se é amanhã. Então, deixar a parte elétrica pronta para quando a lei entre em vigor, ou seja, quando as regras estejam efetivamente em vigor, que o eletrodoméstico possa entrar com tudo pronto e o hotel ter menos dor de cabeça, eu diria isso. Então, eu fiz questão de falar um pouco dessa parte da legislação da vigência, só para introduzir o tema, que é de interesse de todos, tenho certeza, e vou passar a palavra para o... Eu vou excluir o doutor, tá? Tirar esse pronome. Por favor, não faço questão nenhuma. Para o George, que eu tenho certeza vai ministrar uma palestra muito interessante e vai tirar muitas dúvidas que eu sei que a hotelaria tem. Jorge, fica à vontade com a palavra. Muito obrigado, Eduardo. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui representando não só o escritório, enfim, mas como também nesse papel de divulgador e de estudioso, né, dessas informações, dessas questões que estão afetando aí o mundo de uma maneira bastante ampla, né, essa questão de gestão de dados, né, o pessoal brinca que é o novo petróleo. Então, dados são muito importantes. Com dados, você consegue hoje traçar perfis de comportamento, saber poder aquisitivo, enfim. Não só por conta disso, os dados se tornaram aí um ativo muito relevante que passou a ser objeto de alterações e de questões legislativas muito importantes no mundo inteiro. Tá? A gente tem aí a iniciativa da Lei de Proteção de Dados Europeia, né, a GDPR, e de outras iniciativas legislativas no mundo inteiro. Existem iniciativas na Índia, existem iniciativas em outros países latino-americanos. O estado da Califórnia também, nos Estados Unidos, é talvez o precursor aí de uma legislação de proteção de dados bem relevante. E o Brasil, nessa toada, criou uma norma, né, uma norma com bastante princípios. A gente vai entrar um pouco aí, falando um pouco da estrutura da lei, o que ela prega, quais são os cuidados que eu devo ter, né? Como o Eduardo mencionou, aí, existe essa questão da vacácio, né? Do período de vacância da lei, que agora a gente está meio que numa bola dividida. A gente tem, inclusive, informações bastante relevantes, que acho que vai ser de interesse aí de todos hoje, algumas notícias, inclusive, que saíram hoje. O projeto da medida provisória, ele está pautado para a votação hoje, então o que isso significa para vocês, tá? E eu estou com uma apresentação aqui que a gente vai também batendo ponto a ponto e trazendo alguns conceitos elementares para depois colocar para vocês quais são os cuidados que eu preciso ter, enfim, como é que eu posso fazer essa adequação de uma maneira mais tranquila, né? Não preciso reinventar a roda, mas também que cuidados eu tenho que ter, eventualmente, com o manuseio e com a utilização das informações e dos dados dos clientes, né? Dos nossos clientes aí, que são talvez o nosso principal ativo, tá? Eu vou aqui, deixa eu só colocar aqui para vocês, só um minutinho, por favor. Bom, vamos lá. Bom, então, quais são os pontos que a gente precisa observar, tá, num momento inicial, por assim dizer? Trata-se de uma legislação extremamente recente, tá, que cria novas práticas, novos procedimentos a serem seguidos e definidos. Tá? Ela tem uma série de aplicações práticas para a gente observar, para a gente entender. E essa questão do exame da vigência, né, que talvez é o grande ponto aí relevante. E aí, a vigência é 2020, 2021, como é que funciona essa questão das penalidades, de que maneira a gente vai lidar com isso. Tá? Bom, a LGPD ela é uma legislação específica que trata especificamente de dados e proteção de dados pessoais, mas essa não é uma novidade legislativa.
tá? Em que pese os seus conceitos e princípios serem novos, e aí são muito mais fruto de uma sociedade de trânsito de informações, de troca de dados, né? de enriquecimento de dados, naquele conceito de Big Data, né? Eu pego o dado de alguém e com 3, 4 informações eu sei onde o cara mora, quanto ele ganha, o que ele faz, né? Então, puxa, de que maneira eu consigo trabalhar esses dados. Mas os dados pessoais, as informações pessoais, elas já são presentes, já estão presentes na nossa legislação de longa data. E a gente cita aqui inicialmente a Constituição, que fala da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e do direito de imagem. O Código de Defesa do Consumidor, num primeiro momento, ele traz um direito ao consumidor de ter informações de cadastros, fichas e registros pessoais, né? De que maneira isso ocorre, ele pode ter esse direito. E o Marco Civil da Internet trouxe aqui uma alteração relevante que diz que a coleta, o uso, o dado, né, o armazenamento, ele deve ser obrigatoriamente respeitado de acordo com as disposições e de acordo com os direitos de privacidade, proteção de dados, sigilo, né? E ele traz uma ideia de aprovação, né, de garantia para que esses dados possam ser tratados, tá? E o que é isso, né? Vamos falar um pouco agora quais são as principais definições legais que a lei tem, tá? A gente tem um diagrama, né? Nesse diagrama a gente consegue colocar de uma maneira muito didática a maneira com a qual os dados transitam, né? Até para a gente poder depois pensar num curso dessas informações. E esses conceitos são todos trazidos pela lei, tá? Então, o primeiro deles é o titular. Quem que é o titular? Deixa eu só colocar aqui. Opa. O titular é a pessoa física que é dona, né, dos dados alvos do que a gente chama de tratamento. Que tipo de pessoa a gente está falando? Uma pessoa física sempre. Empresa não é titular de dados pessoais, tá? Instituição, qualquer organização jurídica não é titular de dados. Então, a gente está falando eminentemente aqui de pessoas, tá? Indivíduos, certo? Esse indivíduo, ele porta um dado pessoal, o que é dado pessoal à luz da lei? É toda e qualquer informação que eu identifique. Então, o endereço ligado ao nome do Jorge, ele é um dado pessoal. O CPF do Eduardo Gasali é um dado pessoal. Então, toda e qualquer informação que, com base nela, eu consiga identificar uma pessoa, ela é um dado pessoal. Isso é importante porque daqui a pouco a gente vai falar um pouco do conceito de dado anonimizado. O que é isso, como é que funciona, enfim. Tá? Então, esse é o conceito. E um tipo específico de dado pessoal é o dado sensível, que é todo e qualquer dado relacionado à raça ou etnia, filiação político-religiosa, orientação sexual, dado genético, biométrico, dado relacionado à saúde. Todas essas informações, retina, digital, são o que a lei chama de dados sensíveis. Estão sujeitos a um tipo específico de tratamento e de consentimento que o titular tem que dar para a utilização. E o que é esse consentimento? O consentimento é toda e qualquer autorização, isso é importante, livre, informada e inequívoca que o titular concede para o tratamento desses dados pessoais que ele tem. E é importante salientar aqui que essa autorização ela precisa ser anterior ao que a gente chama de tratamento. E aqui existe já alguns desafios, né, a serem vencidos, a serem observados para a gente poder fazer a coleta desse consentimento de maneira específica e prévia. Tá? Bom, deixa eu continuar aqui. E aí, bom, do lado, né, de quem trabalha com os dados, né, você tem a figura do controlador, que é a pessoa jurídica, ou pessoa física ou jurídica, na verdade, responsável pelas decisões do tratamento, né, a gente vai falar um pouco o que é o tratamento, então, olha, apaga, deleta, arquiva, faz um banco de dados, vamos trabalhar esses dados para fazer alguma coisa. Então, todo aquele ente que tem a decisão de fazer essa operação, ele é o controlador. E você tem a figura do operador, que é a figura que realiza, a entidade que realiza o tratamento em nome do controlador por conta das ordens recebidas. Em muitos casos, o controlador e o operador vão ser a mesma entidade, porque ele não terceiriza isso, ele conduz isso de maneira individual, ou às vezes ele cria uma figura de um terceiro que vai fazer esse papel, que são os chamados agentes de tratamento, que é o controlador e o operador.
qual que é o primeiro ponto de atenção aqui extremamente relevante e que é um ponto que a gente já orienta, né, os nossos clientes, as pessoas que trabalham com dados. Da mesma forma que a Lei de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, ele coloca a responsabilidade de maneira solidária para todas as pessoas que estão envolvidas na relação de consumo, né? Então, não, eu sou fornecedor, eu não sou fabricante, nananã. Se o consumidor entra, por exemplo, com uma medida judicial, uma reclamação no PROCON, é todo mundo solidário nessa responsabilidade. Da mesma maneira, a lei geral, a LGPD, ela coloca o operador e o controlador nessa mesma figura. Os dois são solidários. Então, não adianta, um cuidado que a gente já coloca, não adianta você fazer um contrato com o operador e dizer, olha, a responsabilidade por todo e qualquer dado, ou violação, ou incidente, ela é sua. Ela não é, ela não será. Ela, pela lei, ela é uma responsabilidade conjunta. O que eu preciso, então, é criar instrumentos em que pese a responsabilidade conjunta, eu, se sou controlador e deleguei essa função a um terceiro, de que maneira eu posso vir a responsabilizá-lo, mesmo que a lei me coloque num patamar de solidariedade nesse momento, tá? Então, esse já é um ponto relevante que a lei traz e que a gente precisa observar. E, enfim, a gente fala muito do tal do consentimento e o tratamento. O que é o tratamento? É toda e qualquer operação que é realizada com os dados pessoais. Então, a coleta, a produção, o armazenamento, a transferência, tudo que você faz com os dados, ele é o que a gente chama de tratamento. Então, para eu poder utilizar esses dados, eu, né, controlador e operador, eu preciso de uma anuência prévia, né, que é o consentimento, para poder utilizar todas essas informações dos titulares, tá? Eu peço desculpas, às vezes eu estou aqui olhando que às vezes entra alguém pedindo para ser admitido na sala e eu já vou aceitando também, tá? Mas vamos lá. E aí, quais são os direitos? Oi. Aproveitando que você comentou, só para falar para as pessoas que quem quiser já ir adiantando eventualmente alguma dúvida, caso não consiga ou não possa deixar para o final, quando vai ser aberto aí o microfone para todos, pode já ir lançando no chat, porque aí eu já faço aqui a figura do mediador para ir passando para o Jorge. Pronto, desculpa aí a interrupção. Imagina, que isso. Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho dos direitos desses titulares, né? Que tipo de direitos eles têm, de que maneira a gente consegue adequar isso, né? A lei fala que o titular tem o direito de acesso, que é obter toda e qualquer informação ou qualquer declaração do tratamento dos dados, para que os dados são utilizados. Ele tem direito a informações sobre o tratamento, né? Por que o meu dado está sendo armazenado, quanto tempo dura, se ele pode ou não ser compartilhado, tá? Ele tem o direito de portabilidade, ou seja, isso é muito comum, por exemplo, na telefonia, né? Eu tenho lá o meu cadastro numa empresa e eu quero transferi-lo para outra, né? Fazer aí a portabilidade do telefone. Mas essa portabilidade, a ideia é que ela seja lato sensu, eu possa transferir de um local ao outro sem eventuais questionamentos, impedimentos e etc. Tá? Ele tem um direito de correção dos dados, a ideia, o conceito é que ele possa atualizar ou corrigir, enfim, todos os dados que ele tenha, né? Endereço, nome, enfim, todas essas informações. Aqui são dois direitos muito relevantes que talvez sejam novidades aí do que a gente está acostumado a lidar no nosso dia a dia. O direito de bloqueio ou eliminação. O que é isso? Ele é um direito que garante a remoção do dado pessoal com base no consentimento. A gente vai ver que o consentimento ele não é uma ferramenta imutável. Eu tenho outros requisitos para poder fazer o tratamento. A gente vai falar um pouquinho lá na frente. Mas se eu não tenho nenhum desses outros requisitos fundamentado, o titular tem sim o direito de eliminar ou de apagar os dados. Então, não adianta deixar no arquivo morto, não adianta, não, vou guardar aqui sem consultar, não. Ele tem que ter certeza de que o dado foi eliminado. Porque se ele não o for, aí você está sujeito ao titular, o controlador ou o operador estão sujeitos a penalidades, a sanções em razão de não ter feito essa atividade. Tá? E, por fim, um direito que é bastante relevante, que é o que a gente chama de anonimização ou pseudonimização. E aqui outro conceito importante da lei. A lei ela trata de um dado pessoal ou sensível que está sempre ligado a uma pessoa física, a um titular. E ele pode ter o direito de ter esse dado anonimizado. Tá? Se esse dado eu consigo separá-lo
da sua origem, ele é um dado anônimo, um dado de uma pesquisa, por exemplo, uma pesquisa de saúde. Olha, as pessoas respondem uma pesquisa de saúde e depois verifica-se que eu anonimizo o dado e falo, olha, que homens da cidade de São Paulo de 30 a 40 anos têm mais propensão a ter obesidade, a ter colesterol alto, por exemplo. Se eu não consigo ligar esse dado ao Jorge, ao Eduardo Gasali, enfim, ao João, ao Paulo, à Maria, enfim, então eu consigo anonimizar esse dado. E aqui um grande desafio que existem estudos que dizem que é extremamente difícil você anonimizar um dado. Com base no nome da pessoa e 2 ou 3 informações, eu consigo achá-la, seja por operações e transações que ela fez, seja por utilização do cartão, seja pela presença dela em redes sociais. Então, isso é até um desafio que a própria legislação europeia hoje enfrenta. De que maneira eu vou efetivamente anonimizar esse dado, tá? E quando isso for necessário, claro. Vamos lá. Deixa eu... E aqui a gente vai falar um pouco dos direitos que esse titular tem, né? Do que ele pode ou não fazer e quais são os princípios que a lei traz para ele, tá? O primeiro deles é o princípio da adequação, ou seja, os dados devem ser tratados de maneira ou de forma compatível com a finalidade. Ou seja, se eu sou uma empresa, se eu sou um hotel, e eu tenho os dados cadastrados do usuário para poder fazer alguma promoção, para poder fazer alguma divulgação nas férias, etc., eu tenho que ter o meu uso adequado à minha atividade. Eu não posso, por exemplo, a gente está enfrentando uma série de dúvidas, né, das pessoas. Eu não posso mais pegar esse dado e transferir para uma outra empresa. Não pode. Principalmente se essa não for sua atividade. Né? Então, eu não posso pegar o dado dos meus hóspedes e vou transferir para um restaurante, vou transferir para um... a não ser que, claro, que haja esse consentimento prévio, que haja essa autorização, eu não posso fazê-lo. E sempre tentando ligar isso a uma adequação, à finalidade da minha companhia. Tá? Quanto mais longe eu tiver dessa adequação, mais difícil vai ser eu, eventualmente, poder admitir por que esse dado foi utilizado de uma maneira inesperada. Tá? O segundo direito é o direito de necessidade, tá? E aí outro conceito, é importante a gente ter a cultura de começar a receber os dados intrinsecamente necessários para a gente poder dar cumprimento às finalidades, né? Para a gente não ter aí um problema de excesso também, né? De informações e de dados fornecidos, tá? Olá. Você tem e-mail da Taiane. Oi, Marcos, quem fala? Deve ter sido por equívoco. Foi sem querer, eu já multei ele, pode deixar. Não, tranquilo. E se alguém tiver, enfim, alguma dúvida também, a gente vai abrir para perguntas, se for alguma questão relevante, fiquem à vontade também, tá? A gente pode fazer aí breves interrupções na apresentação e de tempos em tempos eu pergunto, olha, alguma dúvida, alguém quer colocar algum ponto, fiquem à vontade, tá? O princípio da finalidade, ou seja, o dado ele tem que ter uma disposição específica, um intuito legítimo, né, para eu poder fazer esse tratamento. Eu tenho que sempre avisar o usuário disso, tá? O princípio do livre acesso, e aí a gente tem um conceito importante e interessante, que é o conceito do que a gente chama de privacidade pelo design, ou seja, o usuário ele tem que ter, se possível, possibilidade de acessar os dados, de atualizá-lo, enfim, de fazer as mudanças necessárias. Porque isso é um conceito importante, que você emprega a responsabilidade ao usuário de fazer esse tipo de correção ou de atualização. A qualidade dos dados, os dados devem ser o mais exatos, claros e atualizados possível. Tá? O princípio da transparência, as informações devem ser claras e precisas, acessíveis ao tratamento de dados. Tá? Os princípios acabam sendo um pouco redundantes a princípio, porque se você faz tudo de uma maneira correta, você atende a maioria deles. Tá? O princípio da segurança, esse é um dos mais relevantes, você tem que ter ferramentas e possibilitar a proteção, né, a guarda desses dados, eventualmente separar informações que são relevantes, por exemplo, CPF, de número de cartão, do código, né, do CVV, para evitar incidentes e acessos desautorizados, vazamentos e incidentes. Tá? O princípio da prevenção, é importante criar-se e pensar em medidas preventivas
de danos aos dados, exemplo que eu acabei de citar aqui, né? Se eu tenho um vazamento, o cara ele teve acesso ao CPF, mas ele não teve acesso, por exemplo, aos dados financeiros, aos dados do cartão, ele teve acesso ao e-mail, mas não à senha. Isso muitas vezes ocorre por você ter bancos de dados ou lugares diferentes onde eu guardo, onde eu protejo isso. Tá? O princípio da não discriminação, e aqui é um conceito importante, né? Eu tenho alguns colegas que trabalham em instituições financeiras. E o que quer dizer esse princípio? Eu não posso utilizar o dado para uma finalidade discricionária. E é um conceito relevante. Então, existem sistemas hoje que fazem uma análise de crédito expressa, né, com base no teu nome e no teu endereço. Então, o fulano que mora num bairro nobre, ele já tem uma predisposição a ter um crédito, a ter uma facilidade, de repente, de uma vantagem, né? Sei lá, um crédito pré-aprovado, uma questão. Enquanto que a pessoa que more, por exemplo, num bairro de periferia, ela não teria essa primeira, né, autorização, ela teria que passar por outros crivos. Isso é um conceito relevante e que deve ser, talvez, até revisto em razão desse princípio da não discriminação. Tá? E, por fim, o princípio da prestação de contas. Então, toda vez que o usuário tiver ou exigir, né, ele tiver competência, claro, tiver dentro do direito dele de exigir informações a respeito do dado, quais são as medidas e quais são os pontos que foram adotados ou que são adotados em casos de violação, ele tem esse direito assegurado, tá? Por esse princípio. E aí a gente fala um pouco exatamente das bases legais para o tratamento, ou seja, de que maneira eu posso fazer todo aquele tratamento de dados, tá? E que envolve aí o consentimento como uma das ferramentas, não a única. E aí é um ponto importante que a gente pode pensar em trazer essa questão para o nosso dia a dia. Então, o consentimento do titular já estava previsto no Marco Civil e anteriormente era a única hipótese que se permitia o uso dos dados, não com base no que a lei geral, no que a LGPD coloca, mas em linhas de proteção das informações e tudo, tá? Mas ele não é a única base legal. Então, por exemplo, se eu tenho os dados do usuário, lá do hóspede, e eu preciso dar cumprimento a uma obrigação legal, né, ou sei lá, cobrá-lo, ou ter alguma medida que eu precise executá-la, né, colocá-la em prática, eu posso sim realizar o tratamento dos guardas, guardar esse dado, etc. Tá? Para execução de políticas públicas da administração, a administração pública tem o direito, né, de guardar os nossos dados, principalmente dados de natureza financeira, natureza aí que são relevantes a eles. Para a realização de estudos, tá? Então, para eu fazer um estudo e finalidade eminentemente jornalística, de pesquisa, eu posso fazer o tratamento, e aí eles dão aqui até fazem menção à questão da anonimização, por exemplo, a pesquisa de opinião, tá? Eu posso fazer o tratamento dos dados, desde que, e principalmente se eu puder anonimizar o dado. Eu posso até falar, olha, pessoas de classe média alta, de faixa de 40, 50 anos, tem propensão a votar em tal candidato, a ter tal comportamento de compra, enfim. Mas a anonimização aqui é bastante relevante, tá? Execução de dados de contrato a pedido do titular. Então, aqui, novamente, se eu fiz o financiamento de um imóvel e eu não paguei o imóvel, a empresa, a construtora, vai lá, coloca uma empresa de cobrança para me cobrar. Eu falo, pô, você não pode usar meu dado, eu não dei autorização, isso é proibido? Não. Eu estou simplesmente fazendo cumprimento de um dever legal que, inclusive, é seu. Então, isso também é possível eu fazer esse tratamento. Exercício regular de direitos em processo, mesma coisa, né? É bastante semelhante com o princípio acima. Proteção de vida e tutela de saúde. Então, por exemplo, num clube, a pessoa sofreu um acidente, eu preciso do tipo sanguíneo dela para poder levá-la no hospital, fazer alguma coisa. Tipo sanguíneo é um dado sensível, né, que é um dado biométrico. Mas se eu precisei por uma questão de urgência, eu posso fazer esse tratamento sem necessariamente demandar o consentimento. O legítimo interesse, e aí é a grande cereja do bolo, né? A gente vai falar um pouquinho do que é o legítimo interesse, como os bancos, como as empresas, como os hotéis, talvez, vão lidar com esse legítimo interesse no futuro, tá? E proteção ao crédito também é uma outra possibilidade de tratar os dados sem demandar do consentimento do titular, certo? Então, vamos lá. O consentimento e o legítimo interesse. Esses são os dois pilares que talvez fundamentem aí a maior parte
das possibilidades de uso dos dados pessoais. O que é o consentimento? Né? O consentimento sempre do lado do titular e legítimo interesse muitas vezes do lado do controlador e do operador, né? Dos agentes de tratamento. O consentimento é uma autorização, é uma manifestação de vontade. Eu autorizo o uso dos meus dados. Ela deve ser livre, né? Não posso coagir ou obrigá-lo ou, né, dar indícios que ele precisa me consentir. Então, tem que ser o mais livre possível. Informada, eu tenho que dizer, olha, seus dados vão ser usados para fim de cadastro, para compartilhamento nas redes X de hotel, etc. Tá? Ela deve ser inequívoca, ou seja, a pessoa tem que fazer isso por escrito ou, enfim, mediante um checkout lá num aplicativo, num sistema informático. Tá? Ela deve ser prévia ao tratamento, isso é um ponto relevante. Às vezes as pessoas falam, mas eu já tenho uma base de dados e eu queria validá-la. Como eu faço? Entendeu? Na verdade, a grosso modo, você teria que conseguir o consentimento de novo. O que a gente sugere, nesses casos, é criar ferramentas de, olha, um aviso, talvez, olha, estamos atualizando a nossa base de dados em razão das adequações da LGPD, etc. Olha, gostaríamos aqui do seu de acordo, fique à vontade, enfim. Então, antes do tratamento, isso é importante, tá? Ela não pode ser depois. E ela deve ser também facilmente revogada e a revogação deve ser gratuita. Não sei se vocês passaram por isso, talvez muito sim, aquele bendito unsubscribe que você clica para não receber o bendito do e-mail da empresa e ele continua chegando. Então, isso, na Europa, as empresas já sofreram algumas multas relevantes, porque se eu dei um subscribe, não me mande mais nada, tá? A não ser que posteriormente eu dê o consentimento novo. E aí, o que é o legítimo interesse? O legítimo interesse é uma ferramenta que já existe na legislação europeia, que é uma autorização às empresas, né, ao controlador e ao operador, de poder usar os dados no mínimo necessário, né, para, de repente, poder fazer a divulgação das atividades dele. Então, a lei europeia, citando aqui um exemplo, ela diz que eu posso alegar o legítimo interesse para fazer um e-mail marketing, por exemplo, mandar uma propaganda por e-mail, considerando que eu não tenho ainda um consentimento. Mas se o cara diz, olha, não quero mais receber, eu preciso aqui ter uma ferramenta, pelo menos, de exclusão rápida dessas informações. Tá? A gente tem uma pergunta aqui, eu só vou concluir essa questão do legítimo interesse, a gente já endereça. Tá? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela trata do legítimo interesse no artigo 10º, tá? É uma matéria que fatalmente vai ser objeto de uma regulamentação da autoridade nacional, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, inclusive tem notícias bastante super atuais, né, que a gente recebeu hoje, inclusive, e vocês vão ter aí o prazer de receber isso em primeira mão. E a gente entende que o legítimo interesse ele tem que ter 3 tripés para poder funcionar. O primeiro deles é o propósito. Para que eu estou alegando o legítimo interesse? O segundo é a necessidade. Qual é a necessidade dessa informação? Então, eu sou um hotel, quero mandar um e-mail marketing para o Jorge, oferecendo lá, período de férias, venha passar aqui uma temporada, não sei o quê, nananã. E de que maneira eu faço esse equilíbrio de interesses, principalmente considerando que não é uma matéria ainda que esteja regulamentada. Então, a gente entende que dentro de uma normalidade, dentro de uma prática, né, de mercado com bastante cuidado, com bastante tranquilidade, a gente consiga alegar, né, o uso do legítimo interesse. Deixa eu ver aqui a questão. Já temos aqui duas quer questões. Colocar, Eduardo? Você quer colocar? Eu respondo. Tá, olha, o Pedro Tebet, ele pergunta qual o processo deve ser seguido para questões das empresas não acatarem o unsubscribe. Para quem deve se recorrer? Ou seja, pelo que eu estou entendendo, ele acho que está preocupado, inclusive, com o próprio hotel, caso ele não acate o unsubscribe do indivíduo, pelo que eu entendi. Tá. Bom, vamos lá. A gente tem aqui 2 problemas, tá? A gente tem, primeiro, uma violação de um direito do titular, tá? E a gente tem uma não obediência a um princípio que a lei traz, tá? A gente vai falar um pouco de penalidades mais à frente, tá? As penalidades, como o Eduardo acertadamente mencionou no começo, elas foram adiadas, o que não significa dizer que o hotel, por exemplo, não pode vir a ser penalizado por outros órgãos em razão da vigência da lei, tá? Então, não é uma prática que a gente recomende,
tá? Até porque isso vai gerar problemas, enfim, se o Brasil a lei brasileira, ela é muito inspirada na lei europeia. E a lei europeia começou a pegar assim, pesado para multar, enfim, para criar óbices para que o uso desses dados possa ser utilizado. Eu até tenho um caso prático, né? Tem um amigo que é gerente, ele é diretor de uma rede, né, hoteleira internacional, tem muita ligação com a Europa. Ele falou, cara, as multas que a gente tomou já foram assim, para não fazer isso de novo. Então, é um cuidado que a gente recomenda-se que tenha. No começo não está regulamentado, eu posso correr um risco inicial. Enfim, até acho que é meio pagar para ver, mas você criar é muito mais recomendado você criar práticas para você obter o consentimento dessa pessoa e, eventualmente, quando ela quiser revogar, revogá-lo, para não ter a chance de ter essa sanção no futuro. E várias empresas lá falaram na Europa, olha, eu perdi aqui 1/4 da minha base de dados porque o cara não deu o consentimento. E eu não vou usar esse dado, porque a penalidade, o risco de eu ter um problema, ele é muito maior do que eu usar lá esperando pagar para ver, entendeu? Ô, Jorge. Oi. Eu gostaria só de complementar, desculpa, eu gostaria de complementar a pergunta, porque eu pergunto assim, enquanto usuário, que nem você mencionou antes, o PROCON, por exemplo, a pessoa, né, ela pode recorrer aos seus direitos pelo PROCON. A pessoa, enquanto usuário, em uma questão dessa, por exemplo, se você vai lá e dá um subscribe na comunicação de uma companhia e ela não respeita, entendeu? Eu gostaria de entender isso, a quem que o usuário final pode recorrer para que aquilo seja respeitado. Entendi. Bom, aqui a gente é o Pedro quem está falando, né? É o Pedro, Jorge. Exato. Acho que eu compreendi equivocadamente. Acho que ele pergunta realmente em função do indivíduo. Não, tranquilo. O que acontece, Pedro? A gente hoje está num cenário que provavelmente, o que vai acontecer no futuro? Eu vou trazer um spoiler, né, da apresentação, é só para a gente responder aqui adequadamente a tua pergunta. Existe a possibilidade muito grande da lei entrar em vigor sem as penalidades da lei, o que não significa que o juiz, num processo, por exemplo, de consumo, né, numa ação aí de juizado especial, etc., ele não aplique uma sanção, e aí o juiz tem essa discricionariedade, tá? E o próprio PROCON, requerendo observância à lei, aplique também uma penalidade. Então, vamos supor, eu fui lá pedir um subscribe do hotel. O hotel continuou me mandando e-mail marketing, notícias, propaganda. Então, eu posso ir ao PROCON ou mesmo ir ao judiciário e exigir aí uma reparação ou um dano, enfim, ou exigir que o hotel, que o ente se obste a não me mandar mais mensagens, entendeu? Então, mesmo num primeiro momento, que as penalidades, considerando que as penalidades da lei estejam postergadas até maio, não significa que não serão aplicadas penalidades em decorrência da LGPD. Não sei se eu me fiz claro aqui. Porque o juiz, o órgão de proteção ao consumidor, eles têm prerrogativas. Ele pode, sim, aplicar uma multa. Dificilmente, e se ele fizer isso, é pouco provável que isso persista, o juiz não vai aplicar a multa de 50 milhões enquanto a multa não tiver legitimada, não tiver no nosso ordenamento jurídico. Mas ele pode lá aplicar uma multa de 5 mil, de 10 mil, colocar uma proibição de você poder transitar com os dados, enfim, a gente nunca sabe o que pode ocorrer. Então, por isso é importante a gente observar isso, e o consumidor, o caminho que o titular, na verdade, vai ter, vai ser um pouco esse, ou ele vai ao PROCON, ou ele vai socorrer ao Poder Judiciário, ou a própria autoridade nacional. A gente vale lembrar que não existe ainda, mas existem, novamente, então, informações que eu vou colocar aqui pontualmente, e vai existir uma autoridade que vai ter a competência de fazer essa checagem, essa análise. E ela vai ter um poder de descrição igual o da Anatel, nas telecomunicações, o da ANEEL, entendeu? Então, esse é um ponto a ser observado e bastante relevante. Jorge, tem só mais 2 perguntas, depois acho que a gente pode seguir. Não sei como é que está o tempo da apresentação, mas eu tenho aqui uma pergunta que é relativa a televendas. Né? A pergunta foi feita da seguinte forma, uma dúvida. Como ficam as empresas que tratam de dados sigilosos através de ligações telefônicas? Eu acredito que o próprio hotel utilize esse tipo de empresa para fazer um tipo de marketing, né, direto. Bom, vamos lá. Pode falar, é isso? Não, era isso. Tá.
Aqui a gente tem uma recomendação. Na verdade, a ideia é que com a vigência da lei, o ideal, tá? A regra seria a gente recomeçar esse trabalho do zero, tá? Na prática. Porque se você não tem um consentimento e está entrando em contato, você corre o risco de ter um problema e da pessoa fala, não dei consentimento, está violando a lei, etc. e tal. O que a gente normalmente coloca? E muitas empresas falam, desculpa, Jorge, isso é impraticável, eu tenho minha base de dados, eu não quero simplesmente pegar essa base e jogar fora. O que a gente recomenda guardando aí a ressalva de que vamos sempre analisar o que vier de regulamentação, o que a autoridade vai falar a respeito. No momento de fazer esse contato, talvez buscar a obtenção desse consentimento novamente. Então, falou, olha, eu sou aqui da empresa tal, represento a rede de hotéis X, o senhor tem um cadastro conosco, etc., já tinha, né? Então, esse cadastro ele já vinha antes da lei, né? Então, em tese, eu não estou aí violando nada, e eu gostaria de saber se eu posso mantê-lo aqui, tem uma proposta, ou uma sugestão, uma promoção a oferecer ao senhor, se eu posso falar, o senhor autoriza, não sei o quê. Ok. Bom, se ele não obstou, você pode prosseguir. E aí, até o final, falar, olha, o senhor, eu posso manter o cadastro do senhor, se eu gostaria de atualizá-lo, nesse sentido. Se ele falar, não quero, aí a minha recomendação seria realmente, então muito obrigado e pumba, seguir para o próximo, tá? Porque aí pelo menos você pode sempre argumentar que, olha, eu já tinha esse cadastro antes da lei entrar em vigor, e eu estou ligando, inclusive, para confirmá-lo antes de fazer qualquer coisa. Antes de oferecer o produto, eu estou pedindo consentimento. Então, eu estou cumprindo com a lei, tá? Posterior à vigência da LGPD, aí sim, no momento que a pessoa faz a ficha de cadastro no hotel, tem que ter lá um disclaimer dizendo, olha, eu posso eventualmente fornecer seus dados a um terceiro parceiro para enviar propostas, para enviar questões, principalmente relativas à minha atividade. Eu não posso deixar isso aberto, porque a lei fatalmente a autoridade e a lei fatalmente vão atacar isso. Tá? Essa pergunta, só para constar, ela foi feita pelo André Rodrigues, tá? E a última pergunta, até para a gente poder seguir, depois a gente abre novamente, né, Jorge? É uma pergunta do Marcelo Monteiro, que ele diz o seguinte: no caso da hotelaria, que funciona com sistemas locais, como CMNet da TOTUS, como conceder livre acesso para o cliente alterar esses dados? Não existe acesso externo e, teoricamente, os dados não podem ser alterados diretamente, por questões fiscais, financeiras, certo. RH. Eu acho que a questão é saber se o indivíduo pode acessar diretamente, né, para fazer essa alteração. Certo. Veja, não é uma obrigação o usuário titular ter acesso ou não ao cadastro. O que ele tem é um direito de, se ele ligar, por exemplo, para o hotel e pedir a atualização dos dados, se ele não tem a capacidade de fazê-lo direto, aí o hotel tem que fazer isso. Tá? Então, não é um problema, num primeiro momento, mas, poxa, eu uso um sistema, Jorge, que o usuário não pode entrar, é um sistema interno, enfim, é para fins de compliance do próprio hotel, para eu conseguir manter aqui para o cara não ir lá e mudar o CPF dele para um número inexistente, enfim. Então, não é um problema a gente autorizar, dar essa autorização diretamente ao usuário, mas eu tenho que, já que eu não dei autorização, então eu tenho que ficar esperto para observar e cumprir os outros requisitos que a lei me traz. A vantagem de você dar autorização, vou citar um exemplo aqui, eu consigo entrar lá no site da Magazine Luiza, da Amazon, né, de uma rede varejista, atualizo meu endereço, pumba, manda a encomenda, manda a compra para o meu endereço novo, vida que segue, né? Mas é um ponto que não é obrigatório, tá? Bom, acho que são essas as perguntas, Jorge. Acho que a gente pode seguir. Acredito tranquilo. Que tem sido bem então vamos lá. Maravilha, Marcelo, eu que agradeço. Bom, tratamento de dados sensíveis, tá? Que é aquele dado biométrico, aquele dado, né, digital, etc. A gente tem que ter... Eu não sei se é o contato do George, ou se foi o meu. Eu acho que é o do George. Não, doutor Eduardo, foi caiu aqui para mim também.
Ah, então tá. Talvez o Jorge volte. Acho que ele caiu, deve estar... É melhor aguardar um pouco, né, Julie? Até para ele poder voltar. Deixa eu fazer contato aqui. Oi, estão me ouvindo? Caiu, mas acho que eu voltou. voltei já. Voltou, Jorge. Voltou. Voltou. Desculpa, então, voltando aqui. E aí, os tratamentos de dados de menores e idosos, né? O tratamento de dados de crianças, ele deve ter uma finalidade específica e destacada de fácil entendimento, tá? Do pai ao responsável. Aí a gente dá de exemplo até o filho que baixa o joguinho, o aplicativo no celular, pai, aprova aqui para usar, não sei o quê, enfim. Ele tem que ser muito descrito de uma maneira muito específica e clara, tá? Adolescentes, os dados coletados, eles têm que observar sempre o interesse do menor e também no mínimo possível. E a gente tem aí a polêmica do TikTok, né, que pega os dados das pessoas, isso pode ou não pode, enfim. O TikTok vai ou não obedecer à lei geral. O próprio Facebook, recentemente, agora em julho já, né, já atualizou toda a política de dados dele, então isso é outro ponto relevante. E os idosos, para tratamento de dados de idosos, a gente tem que ter o cuidado de fornecer talvez as informações de forma simples, clara, acessível, com recursos que facilitem o seu entendimento, tá? Então, é isso que a lei traz nesses casos específicos, tá? E aí, vamos falar de aplicabilidade. A lei serve para... Eu acho que travou de novo. Ixi. Travou, mas eu já te ouço novamente, Jorge. Tá, estão me ouvindo? Acho que deu algum problema. Então... tá. Vamos lá. Bom, vou voltar aqui, então. Onde a lei se aplica nesses casos, tá? Então... Travando. Vocês estão me ouvindo? Tô. Acho que está dando alguma interferência. Para dados que sejam tratados no Brasil, seja a pessoa brasileira ou não, né? Então, um estrangeiro que está de férias no Brasil, está num hotel, ele está sujeito ao tratamento? Sim, a lei se aplica a ele. Tá? Para fornecimento de bens ou serviços no Brasil, a lei se aplica também. Então, todo e qualquer hotel, pousada, enfim, que está no Brasil, tem que obedecer à lei. E para tratamentos de dados que eu faço aqui no Brasil, mesmo o cara não sendo brasileiro. Então, o francês, por exemplo, está vindo para cá, ele fez o cadastro e tudo mais, e está vindo para o Brasil, a partir do momento que eu já recebo os dados dele, eu tenho que observar a LGPD. Tá? Quando a lei não se aplica, em que casos ela não se aplica? Para o uso particular, sem finalidade econômica. Então, eu mandando uma mensagem para o Eduardo Gasali, passando dados, etc., pô, Gasali, né, você violou meus dados aqui. Não, olha, a gente estava trocando aqui uma conversa privada, não tem nada a ver. Para finalidade jornalística, artística ou acadêmica, não se aplica a lei também, desde que não haja, novamente, um uso econômico. A gente fez algumas palestras, algumas entidades de imprensa, não, mas meu dado é jornalístico. O dado jornalístico é você dar uma notícia, não é fazer um uso econômico dela. Então, esse é um cuidado que é importante tomar. Para fim de segurança pública e finalidade penal, aí eu tenho sim que não aplica-se a lei. Então, uma câmera de segurança, uma gravação que foi feita, enfim, um delito que foi cometido e tem lá a câmera de segurança, o criminoso pode ir lá e pedir para pagar os dados dele. Tá? Existe aí uma exclusão de aplicabilidade. Jorge, posso te interromper só um instante, que eu acho que é um tema que, pelo menos nos comentários que eu fiz em fóruns e reuniões de diretoria anteriores, o que a Altemaria me perguntava muito em relação ao cadastro, a ficha de cadastro, que é obrigatória. Né? Normalmente, na minha época, quando eu me hospedava muito, era aquela ficha da Embratur, né, que você preenchia à mão. Hoje eu não sei se isso é eletrônico ou não, que isso serve, inclusive, por exigência da própria autoridade, né, policial e da própria Embratur para fim de segurança. Isso estaria encaixado dentro desse aspecto que você falou, da segurança? Perfeito. Sim, Gasali, sim. Todo e qualquer dado, toda e qualquer obrigação que eu precise cumprir em decorrência de uma outra finalidade legal, a LGPD ela não vai lá e passa uma borracha nisso. Tá? Vou dar um exemplo aqui que o pessoal cita muito. Poxa, eu tenho que dar num processo os dados de uma pessoa para descontar do salário dela a pensão alimentícia para o filho.
O cara pode ligar e falar, você não pode passar meu dado porque é LGPD e não sei o quê. Não, desculpa. Eu tenho uma outra obrigação legal, tá? Que em razão dela eu estou cumprindo com isso. Então, se você, vamos supor, no ramo hoteleiro, eu tenho essa obrigação, novamente, para fins de segurança pública, né, de uma obrigação específica de outra lei. Eu não posso, o cara falar, não vou dar meu dado que a LGPD me protege. Não, veja aqui, senhor, a gente tem uma outra lei específica ao nosso ramo hoteleiro que diz que eu preciso ter os dados do senhor. Então, a LGPD ela vai até determinado ponto. Ela não pode ultrapassar o limite. É claro que, se no futuro a lei for atualizada, tanto a lei que rege essa obrigatoriedade no ramo de hotéis, quanto a LGPD forem atualizadas, a gente se adequa. Mas hoje é sempre importante. A LGPD ela chega ela tem uma barreira também. Ela não revoga leis anteriores, por exemplo. Tá? Por exemplo, lei de proteção ao crédito, sigilo bancário. Então, todas essas leis eu tenho que ter lá o dado do Jorge para saber se ele vai pagar ou não vai pagar, para controlar o comportamento dele. O que eu não posso fazer mais é pegar esse dado e vender, e transferir, e passar para o outro, divulgar, exato. Ou usar contrariamente ao que a lei determina, né? Exatamente, Eduardo, exatamente. Tá? Bom, e aqui a gente vai falar um pouco de adequação e boas práticas para o setor, tá? Principalmente o setor de vocês. O que a gente coloca? Novamente, a ideia do Privacy by Design, a dúvida foi totalmente pertinente, ela não é uma obrigatoriedade, mas você dar esse empoderamento ao titular dos dados, ele melhora, inclusive, a possibilidade de você mitigar erros, né? Então, você foi lá, está com o endereço da pessoa errado, está com... Aí o cara perdeu a mala, vou mandar a mala para o endereço, a mala foi para o endereço antigo, a pessoa, você mandou para o endereço errado. Então, assim, sempre que possível, claro, a possibilidade do usuário dele atualizar os dados ou empodera com relação a isso. Então, isso é interessante porque você, inclusive, dá olha, isso aqui o usuário tem a possibilidade de atualizar, enfim, é um ponto. O que a gente chama de opt-in e opt-out, tá? É importante a gente ter, novamente, em dados de base de dados, e-mail marketing, a possibilidade dele clicar e não querer receber mais nada e da gente obedecer isso. E, de repente, no teu hotel, se você quiser fazer uma promoção no site, etc., o cara clica na promoção, olha, você clicando aqui, você autoriza que a gente colete teus dados para as finalidades XYZ, e ele clica lá a anuência para poder... e aí, sim, você obteve o consentimento dele de novo. Você pode fazer todo o tratamento, tá? E também na linha de uma das perguntas que foram feitas, né, o pessoal fez meio que uma previsão do futuro. Envio de comunicação não solicitada e sem consentimento. A gente enxerga que sim, existe um risco desse questionamento ser feito no futuro. Tá? Autoridade nacional. Então, o que é a autoridade nacional? Como eu falei antes, ela vai ser a entidade que vai cuidar e vai trazer os regulamentos, vai regulamentar a lei, vai fazer a análise dos casos, né, de toda e qualquer questão envolvendo proteção de dados. Tá? Qual que é a função dela? Criar os regulamentos e consultas, receber as comunicações, né, principalmente de compartilhamento de dados entre o setor público e o privado. Nessa linha até que você falou, Eduardo, dessa dúvida, poxa, como é que vai se reger essa relação, dessa obrigação que eu tenho por uma questão de segurança pública versus a lei? Então, a NPD vai provavelmente se posicionar a respeito disso. Ela vai solicitar informações e relatórios complementares sobre o tratamento, para ela tentar entender como esse tratamento ocorre. Ela vai fazer a fiscalização e, eventualmente, aplicar as sanções, tá? Trazer boas práticas, manual de boas práticas e tudo, enfim. E editar procedimentos simplificados, principalmente para microempresas, empresas de pequeno porte e startups. Tá? E aí a gente tem uma notícia super recente, tá? O que vai acontecer, como vai ser essa autoridade, porque o que acontece hoje? Só para vocês entenderem, o Brasil sempre tem a ideia nós sempre temos as jabuticabas aqui no Brasil, né? Coisa que só tem no Brasil. E o drama do início do vigor da lei é um deles, tá? Muitas pessoas estão questionando, vai entrar em vigor, já entrou em vigor, não entrou em vigor? Então, assim, muita gente defende que não termos uma autoridade nacional ainda seria uma justificativa para não termos a lei em vigor, tá? Por outro lado,
ter a lei em vigor não significa que eu vou estar já violando ou, enfim, incorrendo nos mais em toda e qualquer quebra, né, dos ditames legais, porque a própria autoridade ela vai regulamentar a forma com a qual muitas dessas obrigações vão funcionar. Então, se eu tenho uma obrigação de avisar a autoridade em caso de incidente, e a autoridade sequer está criada, enfim, eu não tenho uma obrigação que eu consiga cumprir, então eu não posso ser punido por isso. Então, esse é um ponto de cuidado. A gente recebeu informações super recentes de que o CAD estaria buscando assumir essa responsabilidade, tá, de ser também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Foi feito um relatório que a gente teve acesso, onde demonstrou-se que o CAD economizaria, a União economizaria cerca de 108 milhões com cargos, que o CAD já estava se preparando, ou teria condições de também assumir essa incumbência. Tá? O CAD, para quem não sabe, é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é o órgão que faz o exame do direito concorrencial, das operações envolvendo o direito concorrencial, concentração de mercado. E é uma opinião pessoal minha, Jorge, não acho que os órgãos se falem tão bem. Tá? Uma coisa é você defender a concorrência, outra coisa é você proteger dados. Tá? Então, talvez isso é um ponto que ou o CAD teria aí uma incumbência, um braço específico para isso, ou talvez, na minha opinião, não seria o melhor órgão. Mas hoje, pela manhã, eu acabei de receber a notícia de que existe um decreto que está para ser editado, decreto esse que delega à Casa Civil a possibilidade de ser o ente responsável pela NPD. Eu recebi isso 1 hora antes da gente começar a nossa apresentação, então, assim, é uma notícia extremamente recente, saindo do forno, literalmente. Então, a gente tem essa possibilidade, né, de ou o CAD assumir essa posição, ou da Casa Civil, no primeiro momento, assumir essa posição, ou ainda da gente ter um órgão independente que vai ser criado. Tá? Que mais? Vigência, e aí na linha do que o Eduardo falou, né? Quando que a lei entra em vigor? Então, a gente tinha lá uma vacância que a lei entraria em vigor há 2 anos atrás, aí depois ela estendeu-se, né, a vigência dela para 2020, aí você teve essa medida provisória que está esticando para 2021, e a primeira medida provisória caiu, a lei, né, que regulamentaria isso só estendeu as penalidades e não a lei inteira, tá? Que foi uma proposta no meio do caminho do Senado, salvo engano, que pediu essa alteração. Mas hoje a gente tem uma medida provisória que diz que a lei vai funcionar em maio de 21. Essa medida provisória, para vocês entenderem, ela é vigente até 26 de agosto. Se ela não for convertida em lei em 26 de agosto, ela perde a vigência, ela cai. E aí passa a valer o que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje? A Lei 14.010, que diz que a lei entra em vigor em agosto de 2020, dia 14, particularmente, e com as penalidades em agosto de 21, 1 ano depois. Tá? Então, essa é a situação que a gente está. O assunto foi pautado para ser votado na última terça, na Câmara, foi retirado de pauta, como o Eduardo mencionou. Parece que hoje a gente tem acompanhado aqui em tempo real, ele está para ser pautado de novo, mas ele tem no relatório de um dos deputados, que é eu não vou me lembrar o nome dele, me desculpe. O sobrenome é Feliciano, não é o Marcos Feliciano, é um outro, mas que diz o seguinte: em razão da pandemia, em razão das questões aí de ordem pública, ele sugere que a lei entre em vigor agora e que só os seus efeitos entrem em vigor no ano que vem, ou seja, invalidando o que essa medida provisória traria. Mas existem argumentos aí para os dois lados, né? Olha, é importante talvez adiar ou não enfim. Então, a gente está aí nessa situação. Tá? É o deputado Damião Feliciano, Jorge. Damião Feliciano, muito obrigado, Eduardo. É isso. E aí a gente fala um pouco de incidentes. O que acontece em caso de vazamento de dados de incidentes? Qual que é o procedimento que a lei traz? Então, primeiro, eu preciso avisar a NPD e aos titulares. Olha, houve um incidente envolvendo XYZ, estão sendo tomadas aqui as medidas necessárias. É importante fazer-se uma análise de risco e impacto, mencionando o quão crítico foi o evento, quais são as consequências e como é que os dados estão atualizados. Aqui a gente vê 2 empresas, aliás, a gente vê as empresas tomando 2 atitudes. Tá? A primeira é seguir com esse procedimento e, às vezes, até incorrer numa penalidade de advertência ou uma multa.
e empresas que não fazem nada e tomam multas muito mais pesadas no futuro. A gente tem até o caso no setor hoteleiro, eu não vou lembrar, foi a Marriott, na Europa, ela teve um vazamento de dados alegadamente por eles acho que hackers, não sei se da China ou de algum lugar assim, e que tiveram acesso a dados dos usuários deles. Essa informação não foi divulgada quando ela ocorreu, se não me engano, acho que ela ocorreu em 2016 ou 2017, mais ou menos, e ela, como ela não avisou a autoridade na época, a autoridade acho que inglesa, né, e a europeia, ela foi multada em 100 milhões de libras. Então, vejam aí o tamanho da multa versus o que pode acontecer, tá? Vamos lá. Aí aqui a gente fala um pouco do processo administrativo, né? Então, o processo... E aí, vamos lá, a gente corre hoje a possibilidade de termos o processo, mas as penalidades da lei não vão ser aplicadas no primeiro momento, por conta dessa postergação, em que pese outras penalidades poderem ser aplicadas. Então, o processo administrativo ele vai visualizar o quê? Qual foi a gravidade da infração e grau do dano? Qual que é a boa-fé e cooperação do infrator em resolver o problema? Qual foi a vantagem oferida, ou se teve uma vantagem oferida pelo infrator? E esse é um ponto, quais boas práticas, governanças e medidas corretivas ele já tem implementado? Então, na linha até do que o Eduardo falou, é muito melhor eu ter feito a fiação da minha casa, ter feito o sistema hidráulico dela, para depois receber a mudança, do que eu receber a mudança e ter que quebrar parede, furar pó, né, furar tudo. Então, assim, quanto mais preparado vocês estiverem para a lei e mais prontos, né, do ponto de vista tanto de entender o fluxo de dados, de saber onde estão os seus pontos fracos, de terem pessoas treinadas e capacitadas para isso, mais fácil vai ser você se adequar ao que diz o restante da lei. Tá? E quais são as penalidades hoje que você tem? Você teria, né, com a lei, com as penalidades em vigor. Advertência e medidas corretivas, né? Então, corrija o erro, cuidado, não faço de novo. Tá? Divulgação pública da infração, que é uma penalidade que às vezes é maior até do que uma penalidade financeira, né? Olha, está aqui, a empresa tem que fazer uma nota de jornal inteira dizendo o que aconteceu. E o que é inimaginável, mas está previsto na lei, que é o bloqueio ou eliminação dos dados. Você não poder utilizar o dado que você coletou. Isso é um prejuízo aí, talvez, de valor incalculável. Jorge, só também trazendo aqui uma curiosidade que talvez possa interessar os hoteleiros. Você falou do processo administrativo. Esse processo administrativo ele é só iniciado, vamos dizer, de ofício pela autoridade, pelo fiscal, em delegação, ou isso é o próprio indivíduo terá um local para onde ele vai se dirigir e vai fazer, digamos assim, uma reclamação em relação a um tipo de dado? Então, ou seja, de ofício ou também contando com uma denúncia? Certo. Bom, como a autoridade ela ainda não está criada, Eduardo, não dá para a gente sacramentar se isso vai ocorrer, mas eu aposto as minhas fichas no seguinte: da mesma maneira que as outras autoridades, né, por exemplo, a ANEEL, a Anatel e tudo mais, elas agem por iniciativa do titular ou do usuário, ou do cara que tem o telefone, enfim, dos indivíduos, eu imagino que a ANPD vai também poder funcionar mediante essa provocação, ela vai poder funcionar mediante consultas feitas, né? Então, como a Receita Federal, vou fazer uma consulta fiscal, eu posso eventualmente fazer uma consulta à autoridade, isso é tratado na lei, a lei fala que a autoridade pode agir mediante essa consulta, e, claro, de ofício, numa fiscalização ou numa entidade, enfim, que vai agir. O CAD, até para citar um exemplo, quando eu tenho uma operação que se adequa num dos requisitos de defesa da concorrência, eu sou obrigado a avisar o CAD. Então, o CAD age por provocação, mas que eu tenho que avisá-lo em razão de uma obrigatoriedade aqui da lei de defesa da concorrência. Então, eu imagino que ela vai funcionar, sim, mediante provocação. Perfeito. Tá? E aqui, por fim, algumas adequações, sugestões que a gente coloca para vocês, né, observarem. Então, buscar comunicar sempre qualquer divulgação, ou quais informações estão sendo coletadas, para qual finalidade, o que a lei LGPD traz de direitos. É legal, de repente, fazer nos termos de uso, na política de privacidade de vocês, atualizações que prevejam aí todas essas questões da lei. Tá? Existe uma figura que é o encarregado
né, pelo tratamento de dados, né, ou o Data Protection Officer, né, o DPO, todo mundo tem falado também, que é a pessoa que vai ser responsável por fazer esse trâmite de informações com a autoridade, tratar incidentes de dados dentro da companhia, dentro da empresa, dentro do hotel. Então, é uma figura que tem sido prevista. Ela pode ser, inclusive, um terceirizado. Você contrata uma empresa para ela ser o seu DPO, né, o seu encarregado, e ele vai criar aí os procedimentos a serem seguidos. Mas é importante que as empresas entendam os procedimentos a serem seguidos, não façam lá, vou pegar um DPO terceirizado, colocar aqui, e aí deu problema, olha, DPO, a responsabilidade é sua. Não é. Vocês também vão ser responsáveis na linha do que eu falei lá no começo. Coletar apenas os dados necessários, eu sei que para alguns clientes nossos soa heresia, mas vocês vão ver o quanto importante isso é, com base na justificativa do legítimo interesse. Não tenta pegar mais do que você precisa, entendeu? Busquem armazenar o mailing de maneira segura, com acessos restritos, para evitar que alguém entre nesse mailing e transfira e venda esse dado, entendeu? Isso já é um ativo valioso, vai se tornar um ativo mais valioso ainda. Cuidado com o manuseio desse mailing. Atualizem e criem políticas considerando a proteção de dados em veículos de comunicação, sites oficiais. E também, por último, mas não menos importante, treinem os seus colaboradores, treinem as suas equipes para que elas entendam a necessidade disso. Às vezes a pessoa pode achar bobeira uma ficha cadastral largada na mesa, no balcão, e essa ficha vaza, e sei lá, é uma pessoa influente, é um político, uma celebridade, aí alguém pega o dado. A chance que isso pode ter de causar um incidente grande, ela é enorme. Então, é importante vocês observarem esses cuidados. E é isso. Gostaria de agradecer imensamente o espaço e o local. Fico aberto a eventuais dúvidas e questionamentos aí. Agradecer à associação, né, do Hotéis Rio, ao Eduardo Gasali, meu grande amigo aí de mais de 10 anos quase, e estou à disposição. Deixa eu, então, colocar aqui uma ordem, até para a gente não criar aí uma confusão na liberação dos áudios. As pessoas que quiserem fazer pergunta, até para eu ir listando, se puderem enviar aqui uma mensagem no chat, aí eu já vou listando para colocar em ordem aqui de aparição, né, no chat, e aí eu vou passando, pedindo para a Julie liberar os áudios para a gente ir fazendo pergunta a pergunta, caso existam perguntas. Eu vou iniciar, até para fomentar isso, fazendo aqui uma pergunta para o George. Quando eu fazia também essa explanação, de uma maneira muito mais, eu diria, resumida do que a que você fez, aliás, parabenizo, né, pela exposição do tema, muitos hotéis eles têm a seguinte questão, né, nem todos são redes internacionais ou hotéis de um grande porte, tem muitos hotéis que são operações pequenas, né, muitos até hotéis familiares, e eles têm uma questão do custo quando você fala do DPO, né, que é a pessoa que vai ficar encarregada do tratamento, enfim, da regulação disso dentro do hotel. Esse custo, né, porque vão existir empresas terceirizadas que você vai poder contratar, mas eu posso ter o encarregado, né, esse DPO, dentro do meu próprio hotel, nomeando, vamos dizer assim, uma pessoa já existente no meu quadro de colaboradores. E aí eu acho que vale a pena um investimento, como um curso, uma formação dessa pessoa, para ela poder ter um conhecimento mais apurado, né? Porque a LGPD ela vem a ser o que o Código de Defesa do Consumidor foi no passado, né? Uma revolução. Sem dúvida. Então, acho que até para explanar para eles, eu acho que é um investimento saudável e útil, né, para a gente poder ter uma pessoa dentro do hotel que manuseie essas informações, correto? Perfeito, Eduardo. Não há necessidade ou obrigatoriedade do DPO ser um terceiro, ser uma pessoa, né, com conhecimento relevante. Ele precisa entender, claro, quais são os conceitos que ele deve seguir. E assim, muita gente às vezes me pergunta, Jorge, se eu tenho um bom controle de dados na minha ficha manual, eu tenho uma pousada, eu até brinquei, eu tenho um amigo que tem uma pousada, eu falei, cara, como é que vai funcionar essa LGPD? Eu falei, como é que você guarda seus dados? Eu falei, cara, eu guardo aqui numa fichinha, num fichário, só eu acesso. Não. Eu falei, cara, então você não está muito longe do que a lei permite. Então, assim, não há necessidade de você ter um terceiro ou ter uma empresa para isso. O que é importante é que o titular,
dessa função, seja ele o dono, de repente, do hotel, etc., ele entenda por que e o que deve ser feito e, eventualmente, capacite sua equipe. E, se surgir alguma dúvida, ele se apresente. Olha, quem que é o responsável, né, o DPO do Hotel X? Olha, sou eu tenho conhecimento aqui da lei, etc., enfim, sei o que acontece, e ele sabe até, eventualmente, como responder um questionamento ou procurar um auxílio jurídico adequado, quando, eventualmente, for uma questão mais complexa. Mas não há essa necessidade de ter ninguém. Novamente, não está se reinventando a roda. A gente tem que pensar muito naquele critério principiológico do o que eu vou fazer com esse dado? Esse dado vai ser guardado? Esse dado... Eu preciso ter um pouco mais de cuidado com a informação. É isso, a grosso modo, né? O cara pediu para apagar, beleza, peraí, mas ele ainda me deve? Então, não, olha, não posso apagar seu dado. A gente ainda está aqui aguardando o cumprimento de algumas outras obrigações, entendeu? Bom, obrigado, Jorge. Seguindo aqui, eu tenho uma pergunta da Alane Santana, que ela pergunta o seguinte: o que ou quais documentos o controlador poderá exigir ao operador para comprovar que o mesmo está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados? Tá, a gente tem enfrentado aqui uma situação bastante curiosa, Alane. As pessoas, muitas empresas estão mandando, ou os operadores, a gente tem duas vias aqui. A empresa está mandando uma série de obrigações, você tem que cumprir, etc. e tal, e relatórios, informações. E, por outro lado, o operador está mandando muita informação. Olha, eu não tenho responsabilidade de nada, estou fazendo só o que você me manda, etc. e tal. Todo mundo está jogando a batata quente para o outro lado, pelo que a gente tem visto de contratos. O que é importante você saber? Eu acho que ter um controle ou ter um grau de conhecimento da maneira com a qual o operador trabalha os dados é crucial para você evitar riscos a você. Eventualmente, pedir relatórios ou pedir alguma eventualidade de cumprimento dessas disposições é recomendado. Veja, não tem nenhuma obrigação legal, mas eu preciso saber, por exemplo, entender o processo dele. Ah, legal, você guarda os dados dos meus clientes. O que acontece na hipótese de um vazamento? O dado do cliente, ele está junto com o dado cadastral, ele está junto com o dado do cartão? Você trabalha com algum sistema de criptografia ou não? Então, entender esse processo é mais até importante do que pedir um documento que ele declare e garanta isso. Porque se ele não fizer, assim, você, para fins da lei, vai ser tão responsável quanto ele, e muitas vezes você tem um direito de regresso. Por mais que você tenha um direito de regresso numa ação ou na justiça comum, o cara pode não ter condições de arcar com o prejuízo que foi causado. Então, entender o processo, eu acho que é mais importante até do que exigir esses documentos. É claro, contratualmente você está amarrado, é super relevante, mas entender um pouco de que maneira ele trabalha os dados. Até porque se você vê que ele está fazendo... E se você perguntar que tipo de cuidado você vai tomar no incidente X, o que vai acontecer se os dados dos meus clientes vazarem? Qual vai ser, o que você faz? Você puxa o fio, você desliga o servidor, o que você faz? Entendeu? Olha, não, o dado que a pessoa pegar, ele vai estar criptografado, ele não vai conseguir abrir, ou se ele abrir, ele vai receber um monte de aquela tela da Matrix, sabe, caindo, ele não vai conseguir ter acesso. Então, isso é muito mais importante, entendeu? Jorge, aqui eu vou pegar primeiro a pergunta da Gabriela Figueiredo, que eu acho que segue um pouco a linha do que você está falando. Existe um conflito de interesse se o DPO for a mesma pessoa responsável de TI do hotel? Não, e muitas pessoas têm feito isso. O que muita gente tem observado, tá, pessoal? E aí, vamos lá. Tem muito aventureiro, né? Tem gente que vende uma solução jurídica sem falar que você precisa fazer nada no TI, e tem gente que vende um sistema de TI dizendo que você não precisa tomar cuidado jurídico nenhum. Eu acho que você tem que observar um pouco os dois braços. Se você tem um volume, um cadastro muito grande, não dá para fazer esse controle, como a gente fala, na unha. Muitas empresas estão colocando o responsável de TI como DPO, tá? Mas é importante que ele tenha o conhecimento das razões e funções às quais a lei foi criada. Não adianta só ele fazer, olha, eu preciso guardar esse dado aqui, acolá, entendeu? Se ele tiver uma solicitação da autoridade nacional, ele precisa ter ou um respaldo de um jurídico, por exemplo, né? Ou alguém que consiga seguir com ele ou posicioná-lo a respeito disso. Porque a lei, você tem obrigações de caráter eminentemente jurídico, que a pessoa de TI sozinha não tem condições de fazer. E, por outro lado, o jurídico, se você tem uma estrutura altamente automatizada, o jurídico sozinho também não vai conseguir fazer muita coisa. Ele até consegue
né, responder, se posicionar, mas na hora que ele vai precisar de dados ou de informações para embasar o argumento dele, se ele não tiver esse braço do TI, isso é difícil. Então, entendo que sim, você pode ter alguém do TI cuidando disso com essa ressalva. Obrigado, Jorge. Eu vou seguir aqui agora com a pergunta da Denise, que eu acho que é uma pergunta até mais abrangente e vem ao encontro aqui do que a gente mesmo comentou antes do início da palestra. Ela pergunta o seguinte: qual a melhor forma ou sistema para efetuar a verificação de que uma empresa está ou não adequada à nova lei? Eu acho que o intuito aqui, inclusive, é como eu faço para iniciar, né, esse procedimento, como eu faço para iniciar a minha adequação à lei, de onde eu devo partir? Tá. Eu interpretar a pergunta dela um pouco nesse sentido. Tá. Bom, o que as empresas hoje têm feito, tá? É importante a gente considerar. É importante fazer, o que a gente tem recomendado, né, é iniciarmos o que a gente chama de relatório de impacto, relatório de análise de fluxo de dados, né? Então, é um trabalho que o escritório, inclusive, tem atuado nesse âmbito, entender como funciona o fluxo de dados dentro da sua empresa. Esse é um procedimento extremamente artesanal, não existe uma receita de bolo pronta, mas, via de regra, conversar com as pessoas que gerem os dados, né, o comercial, a área de RH, por exemplo. Outra pergunta que fazem muito: o funcionário, ele é dado pessoal? Eu posso usar? Ele está sujeito à lei? Ele está sujeito à lei, com algumas ressalvas, mas ele está sujeito à lei. Então, entender o fluxo de dados da tua organização é o primeiro ponto. Porque, com base nisso, você vai ter, como resultado desse trabalho, um relatório de impacto, né? Um relatório é o que o pessoal chama de análise de gap analysis, né? Ou análise de brechas, vamos chamar assim. Para você entender onde estão os seus pontos fracos, né? Onde é que aí está a sua criptonita. E, a partir daí, você criar medidas tanto saneadoras, seja uma revisão de contratos, na análise das práticas, em que cuidados eu preciso ter dentro da minha equipe, que treinamento eu preciso dar para a minha equipe, né? Quais são os contratos que eu preciso renegociar eventualmente com terceiros, e aí entrar nesse momento de adequação, colocando isso em prática, aplicando esse treinamento, né? Acho que esse seria o ideal para você ter um voo de cruzeiro e falar: olha, eu estou aqui seguindo os ditames da lei. Se você tiver um incidente na frente, com certeza eu acho que você vai ter muito mais argumentos para falar para a autoridade: olha, eu treinei as pessoas, eu tive isso e aquilo. Eu não posso prever que incidentes não vão ocorrer, mas se eles ocorrerem, eu já estava preparado para o problema, entendeu? Jorge, ainda até isso uma curiosidade da minha parte, complementando aí a pergunta bem colocada pela Denise. Um hotel que não tenha, não saiba exatamente, não tenha expertise de gerar esse relatório, eles conseguem hoje no mercado, pelo menos inicialmente, né, quando forem se adequar a essa legislação, existem já empresas preparadas para orientarem justamente nessa coleta de dados e gerar esse relatório e orientar no sentido da adequação de um contrato, adequação do fluxo da informação, que às vezes não adianta só ele ter o DPO com um conhecimento. Muitas das vezes, para iniciar, para dar o chute inicial, ele precisa, quem sabe, de um consultor. Isso já é realidade no mercado? Sim, você já tem uma atuação de... Eu vejo em dois ramos isso tomar uma proporção bastante importante. Você tem escritórios de advocacia que fazem isso, né? Fazem essa análise e esse relatório para gerar esse trabalho, tá? Não é um trabalho, novamente, não é um trabalho de prateleira. Então, muita gente tem oferecido isso como um trabalho de prateleira. A gente é eminentemente contra, porque não existe uma solução de prateleira. Acho que é importante entender um pouco o fluxo e, a partir daí, criar o relatório, porque às vezes eu vou te oferecer um remédio que eu não sei se você é alérgico ou não, né, a grosso modo. Existem empresas de tecnologia de informação, sistemas que já estão sendo criados ou estão pensando na LGPD, até para impedir de você dar um print screen numa tela, de você poder compartilhar um dado, de você ir lá recortar e colar um CPF e botar num e-mail. Então, assim, são cuidados que você deve ter, né? E você tem essas duas iniciativas. Entender por que isso é necessário, eu acho que é tão importante, né, pelo menos no primeiro momento,
do que implementar as coisas, simplesmente implementar as coisas. É claro que, a depender do seu negócio, você vai ter que ter um pouco as duas coisas caminhando em paralelo. Olha, eu vou treinar as pessoas, mas eu vou ter um sistema que controle tudo. E outra coisa, não adianta você ter qualquer sistema que impeça a pessoa de acessar os dados, quando ela pega lá a tela aberta, pega o celular e bate uma foto, né? Então, que cuidado que você teve. Mas se essa pessoa foi treinada e ela sabe que se ela fizer isso, ela está cometendo um crime, ela pode vir a ser responsabilizada, o cuidado e a relevância disso toma outro nível. Perfeito. Tem uma pergunta muito interessante do Jean Carlos. Você acha válida a contratação de um seguro cibernético para cobrir eventuais penalidades aplicadas, especialmente considerando que podem ser valores bastante expressivos? Eu acredito que seja um produto interessante, né, para uma seguradora. Eu não sei se já existe isso no mercado, mas eu acho que vai ser um produto sim. Interessante, concordo totalmente, Eduardo. Eu só não sei ainda que seguradora vai fazer isso nesse momento. Porque assim, vai ser um nicho de mercado, mas certamente, vamos lá, a seguradora, para ela poder fazer um seguro num valor que não seja proibitivo, ela vai olhar tudo que você já faz. Espera aí, você tem alguma prática? Você toma cuidados? Putz, não faço nada, meu. Seu seguro vai custar uma fábula. Então, ela vai analisar o risco individual. Com certeza. Então, essa boa prática já seria, então, já um bom começo, caso você pense em buscar um seguro. Com certeza. Né? Até porque, veja, fazendo um paralelo com os seguros de responsabilidade de grandes empresas, as seguradoras hoje elas entram no âmbito do compliance, no âmbito da governança. Então, você tem uma governança corporativa, você tem órgãos, gestão, processo administrativo, societário, enfim. Se você não tem, o risco de um problema é muito maior. Então, o seguro fatalmente vai corresponder a esse custo. Perfeito. Ainda não apareceu nenhuma outra pergunta, então eu vou ainda buscando, né, as dúvidas que me foram apresentadas anteriormente, nas apresentações que eu fiz. Existe uma preocupação muito grande dos hotéis em relação a cartão de crédito, né, a outros documentos, como, por exemplo, o próprio passaporte. Muitas das vezes eles tiram cópia disso para terem, né, isso armazenados, e em relação a cartão de crédito existe, inclusive, a questão do hóspede estrangeiro. Esse tipo de dado, né, ela deve estar calcada numa lei que a obrigue a ter esses dados, ou por ser um dado inerente à operação, ela já teria uma proteção, ou ela deve ter o cuidado de, mesmo assim, sendo inerente à operação, buscar sempre o consentimento, armazenar isso de uma maneira adequada? Eu lembro de terem feito muito essa pergunta em relação aos cartões de crédito. Tá. Eu vou dar uma resposta já entrando um pouco, talvez, no âmbito da aplicação prática da lei, né? Uma das hipóteses que você tem para fazer o tratamento dos dados é o serviço de proteção ao crédito, né? Então, eu estou pensando fazendo um raciocínio jurídico aqui. Se eu quero guardar o dado do cartão do hóspede até o momento dele ir embora, ou enfim, em razão de proteção ao crédito, eu poderia, na minha opinião, alegar sim, olha, em razão de proteção ao crédito, a gente tem essa prática. O ponto é, quando isso acabar, né, ou seja, o cliente pagou, quitou, caiu a conta do hotel, não tem mais problema, né, é importante pensar também numa maneira de eliminar esse dado, de deixar claro, seja por sistema, seja por enfim, ou avisando mesmo, a declaração. Eu declaro que seus dados serão fornecidos aqui, eu vou tirar uma cópia dos seus dados financeiros, passaporte, cartão, mas que tão logo isso se encerre, se a relação se encerre, esse dado vai ser eliminado. E aí vale a pena a gente até pensar um pouco e tentar criar, como a gente chama de benchmark, né? Entender o que o mercado europeu está fazendo. O mercado europeu tem essa prática? Não tem? Existe esse risco? Não existe? Então, até a gente ter, eventualmente, uma regulamentação específica para o setor, eu acho que são cuidados que a gente deva tomar, mas eu entendo que sim, no primeiro momento você poderia, em razão, novamente, você está fundamentando num pilar da lei, né? Serviço de proteção ao crédito, eu preciso ter o soldado para eu não incorrer em prejuízo, enfim. Já é uma prática super usual, e veja, faço questão de pegar os dados, rasgar, apagar, botar num picador de papel, assunto encerrado, depois que isso acabar. Perfeito. Abusando, tá, Jorge?
Opa, abusando. Eu estou sem estamos à perguntas, mas disposição. ainda especificamente em relação à hotelaria, eles trabalham com muitos parceiros, principalmente as denominadas OTAs, né, que são aquelas Sim, empresas como Decolar e outras mais. Então, essas sim, empresas sim. terminam por intermediar esses dados, né, do indivíduo com a própria hotelaria. E aí, uma dúvida que eu tenho, quando pesquisando, né, a questão da legislação e o efeito cascata, uma empresa parceira utilizando inadequadamente aqueles dados, quando, né, existe uma parceria entre ela e o hotel, isso afeta o hotel? Isso tem, já que os dados foram colhidos em função de uma parceria com o hotel, eu colho os dados, a OTA usa isso indevidamente, o hotel responde por isso também no efeito cascata? Sim, na linha do que eu falei lá no começo, a responsabilidade pela lei geral ela é solidária. Então, Solidário. não importa de eu... Ah, não, mas eu forneci, eu cuidei, tratei bonitinho. Enfim, se você... o que a gente recomenda é o seguinte, a gente sabe que isso vai gerar um grande nível de questionamento e até de estresse, né, entre as companhias. Mas a gente precisa ser bastante justo e fair, né, nesse relacionamento. Olha, Decolar, eu vou me comprometer a cuidar e observar e cumprir a lei. Eu peço que você faça o mesmo. Então, a gente contratualmente coloca isso num documento, olha, as partes se comprometem a cumprir e seguir os preceitos, ditames, regras, procedimentos da Lei Geral de Proteção de Dados, etc, etc. Na hipótese de um incidente, as partes comprometem a verificar da onde surgiu o incidente, tá? E a parte que deu causa a ele compromete-se a indenizar a outra, né? Ou seja, se o problema foi no decolar, ideal que seria que ele tivesse uma obrigação de repor o hotel. Da mesma forma, se o problema surgiu do hotel, ele deveria indenizar o decolar. Aí a gente tem que entender até que ponto eu posso colocar um limite nessa indenização, eu posso colocar uma questão envolvendo má-fé ou não, enfim. São questões que vão ter que ser traçadas e desenhadas no caso concreto. Mas eu entendo que sim, você pode, apesar dessa responsabilidade ser solidária, você pode tentar individualizar isso o máximo possível, né? Claro, sem ultrapassar o que dita a lei. Eu tenho aqui a informação de que a nossa posição, ela precisa não, né? Uma regulação aqui do horário para a gente terminar daqui a pouco, até em virtude de não existirem mais perguntas, pelo menos no chat. Mas eu tenho aqui uma última pergunta do Jean Carlos, que aqui eu vou até buscando na lei, né? Ele pergunta qual a penalidade mais grave que pode ser aplicada em caso de reincidência. Verificando a lei, e aí você me corrige ou até complementa, Jorge, a própria lei 13.000, vou buscar aqui só para falar correto, 13.709, isso. Ela vem aqui no artigo 52, ela traz aqui todas as hipóteses de sanção, vamos dizer assim. Então, vai desde a advertência até uma multa simples, que pode chegar a 50 milhões, como outros tipos de multa, como multa diária, publicização da infração, ou seja, trazendo um prejuízo à imagem do hotel, bloqueio de dados pessoais e, como o Jorge colocou, eliminação de dados. Aí, a questão da reincidência. Né? É importante que a gente coloque para os hotéis que, no Brasil, não existe eu diria, uma imposição uma imposição de uma penalidade, né, de uma obrigação, sem que o indivíduo, ou no caso a empresa, o hotel, tenha a possibilidade do contraditório, da ampla defesa. Então, na hipótese de vir a ser aplicada uma sanção, é claro que vai ser concedido ao hotel a possibilidade do contraditório, de se defender efetivamente dentro de um processo administrativo, com regras pré-estabelecidas. E aí, na hora de aplicar a sanção, como, por exemplo, aquele caso dos 2%, salvo engano, os 2% do faturamento da pessoa jurídica, né, podendo chegar a 50 milhões, quem vai graduar isso? Né? É o próprio julgador, vamos dizer assim, observando os seguintes aspectos: a gravidade da infração, né, a gravidade da natureza, boa-fé, como o Jorge colocou, se você tomou já todas as medidas preventivas e aquilo foi decorrente de um lapso não pensado anteriormente, e a reincidência entra nesse tema, né?
se você é reincidente, é claro que vai ter uma aplicação mais pesada, né? Eu vou só colocar aqui um slide que eu não coloquei, estava nas apresentações iniciais, mas que eu usava também em algumas outras, só para vocês verem. Aqui eu trabalhei um pouco esse âmbito da multa, né? Com base em alguns escândalos, né? Então, o Facebook e o Cambridge Analytica tiveram aí uma penalidade que afetou, né, nos vazamentos 87 milhões de usuários, tá? E os acordos chegaram, tá, a 5 bilhões de dólares na Federal Trade Commission, tá, nos Estados Unidos. O Facebook pagou isso para não prosseguir com o processo, para vocês terem uma ideia do quão difícil isso é de ser quantificado, tá? E pagou 100 milhões de multa na SEC, que é a CVM americana, para matar o processo, para o processo não continuar. Tá? O grupo Marriott Starwood, até na linha do que a gente falou aqui, né, ele teve um vazamento de dados de cerca de 339 milhões de usuários e pagou uma multa de 100 milhões de libras à autoridade britânica. E a British Airways teve um vazamento de 500 mil usuários, tá, de dados, e aí são dados que foram muito mais sensíveis do que o caso da Marriott, o que suscitou uma multa de 183 milhões de libras. Tá? Então, você tem aí alguns parâmetros para vocês terem uma ideia. A lei brasileira ela tem esse limite de 50 milhões, né, que eu falei, mas, assim, qual é o tamanho do dano da publicização de um caso de vazamento de dados, enfim, e qual que é o tamanho do dano de você ter a obrigatoriedade de eliminar os seus dados. Isso, para mim, é incalculável. Perfeito. Bom, a gente está chegando aqui ao final. Apareceu mais uma pergunta, Jorge. Aí a gente pode encerrar após essa pergunta. É da Alane Santana novamente. E ela fala, sabemos que para a implementação da LGPD... Peraí que sumiu aqui a sala de bate-papo. Sabemos que para a implementação da LGPD, o ideal é ter uma equipe multidisciplinar. Diante disso, quais os profissionais mais indicados para compor tal equipe? Muito na linha do que colocado antes, né, salvo engano pela Denise, como começar? Quais profissionais eu devo ter? Como iniciar a compor essa equipe? Tá. O que a gente tem observado e sugerido em alguns casos é um vínculo bastante grande e uma concomitância das áreas de tecnologia, jurídica e de governança corporativa, tá? Quando existem esses órgãos na companhia. Tá? Então, o TI, até para implementar as práticas, para, de repente, fazer um rastreio dessas informações ou um rastreio do que ocorreu, né, em razão do incidente, é importante, até para a gente poder, de repente, atender uma demanda rapidamente perante a autoridade. Tá? O jurídico, porque não só conhecendo a lei, mas também oferecendo suporte, eventualmente atuando na esfera administrativa, atuando na fase de negociação dos contratos, né, de adequação e capacitação da lei, tá? E a área de governança corporativa que vai criar aí os procedimentos a serem seguidos, as regras, criar um compliance. A gente fala em governança, muitas pessoas falam que governança é compliance. Não, compliance é seguir o que está na lei, entendeu? É importante? Óbvio que é. Mas a governança é você criar níveis mais importantes e relevantes de gestão dessas informações e tudo mais. Esse profissional de governança pode ser de uma área específica de governança, dependendo do tamanho da organização, como pode ser, de repente, uma pessoa... em alguns casos, a gente até já viu pessoas dentro da área de recursos humanos, né, porque lida bastante com informação e tudo, e já tem, às vezes, um trato de tratar as informações com certo cuidado, né? Então, talvez seja uma pessoa que tenha que entenda essa importância. O comercial, a governança é legal que ela pega todo mundo. Ela pega o comercial, que faz a coleta dos dados, ela pega o jurídico para gerir as informações, ela pega o TI, entendeu? Então, essas talvez seriam as principais áreas que eu acho que são importantes, né? Mas o conhecimento da lei e da importância do dado pessoal, eu acho que ele deve ser disseminado, quanto mais disseminado for, melhor é. Perfeito, Jorge. Bom, até em virtude do tempo, né, que foi conferido a gente, antes de mais nada, queria agradecer a você, George, pela explanação brilhante que você nos concedeu. Acho que isso serviu para esclarecer muitas dúvidas que eu sei que a hotelaria possui, né? Não todas, acho que ainda outras estão por vir, já que quando você começa, né, todo o procedimento,
outras dúvidas surgem, né, na questão da operacionalização disso. E agradecer a todos que participaram aqui dessa apresentação, que nos ouviram, agradecer à própria BIH e ao Hotéis Rio pela oportunidade e até colocar, né, nos colocar aqui à disposição de todos através do e-mail da própria BIH e do Hotéis Rio, através do Júlio, da própria Julie, né, que está aqui coordenando com a gente essa apresentação. Caso outras dúvidas surjam, a gente vai estar sempre à disposição, né, Jorge, para responder. E, enfim, te passo a palavra aí para os teus agradecimentos ou para as suas considerações finais. Maravilha. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer muito a possibilidade, a participação no evento. Foi muito, muito legal, gostei muito de conversar isso com vocês e de trazer esses pontos. Fico à disposição, vou até deixar aqui um pouco o nosso contato, né, do escritório, seja pelo próprio Eduardo, pelo escritório. Estamos à disposição para para esclarecer dúvidas, para falar da lei, enfim, para o que for necessário para a gente poder assessorá-los, tá? Agradeço a oportunidade. Minha orientação, minha recomendação: procurem saber mais, procurem se adequar. Não é uma coisa difícil de se fazer. É evidente que vão sim mudar-se alguns conceitos, algumas questões relevantes vão talvez mudar um pouco a mentalidade da gente. A gente mesmo aqui no escritório, brincando aqui, mudamos um pouco a mentalidade, né? Casa de Ferreira e Espeto não pode ser de pau, né? Enfim. Mas eu agradeço demais a oportunidade, fico à disposição, está aqui os dados do escritório, vou também deixar com a Hotéis Rio e a BH, agradeço também pela oportunidade, ao Eduardo, meu grande amigo, muito boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.